Minha querida Kalina. Pois não. Quais são as notícias hoje? Bom, a bomba, né? A gente começa pela bomba. Que ontem bomba. o ministro Luiz Edson Fachin soltou neste Brasil que do nada, aleatoriamente, escolheu uma segunda-feira de março para decidir que as acusações, as condenações de Lula feitas pelo juízo de Curitiba foram simplesmente anuladas. Por quê? Ontem, por que do nada? Por quê? É uma questão que todo mundo se questiona. O que está claro que é uma questão técnica. Ele questiona a competência do juízo de Curitiba. Por isso, transferiu para o juízo de Brasília para decidir essa matéria, definir essa matéria. Não é uma questão de mérito, ou seja, Lula não está inocentado das acusações que ele tem. Quem vai agora avaliar é o juízo de Brasília. Só que antes, né, muito provavelmente, já se é esperado que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entre com um recurso, um forte recurso no Supremo, para que a decisão de um ministro não seja a palavra final e que todos os ministros decidam em plenário se mantém ou não essa decisão de Fachin. Quer que eu antecipe? Lá vem ele. Então, Lá já vem. existem especulações. Quer que eu antecipe? Meu Deus. Fale, você. Lula vai ser candidato. Até porque... Ele vai ser candidato se ele quiser. Mas ele é vaidoso, ele vai querer. Pode escrever. Você acha que ele vai ter essa tentação? Ainda vai ter que devolver o dinheiro dele. Que a cana é doce, meu filho. É isso aí, papai. Chupa. Pois Pode é. escrever. Ou Pode escrever. Tem especulações que ele poderia vir pelo Senado, pela Bahia, ou algum estado nordestino que ele teria Candidato à presidência. uma pista livre, né? O povo Uma reeleição está pedindo. Ele vai fácil. esperar o povo. Acho difícil. O Lula é uma figura muito vaidosa. Ele vai ter ali a candidatura na frente dele disponível, é a cara dele querer se candidatar. Mas vamos lá. É um calango. Você sabe o que é um calango? Na tua terra, lá em Penápolis, não tem calango. Não. Calango só tem na Caatinga. E só na Caatinga tem um calango. O pessoal da Caatinga sobrevive. Sabe o que é um calango. Sol na nuca. O calango é um calango. Ele aí, não assim, tem. Você nunca viu um calango? Fica dias sem beber água, mas sobrevive. Calango é calango. Olha lá o Marinho. Existe, né? E o cavalo, Marinho? Marinho tá de Cadê Luciano o Huck cavalo? hoje. O cavalo? Tá de Luan Santana. Mas que a Cadê gente... o cavalo? Ó, relinchando, hein? Ó. Já comprou. Cavalinho, Vamos opa! voltar. Cavalinho tá aí. Então, a decisão de Fachin tem um efeito imediato, que torna Lula elegível, ele volta a ter os direitos políticos dele, mas não é uma decisão já definida. Isso pode ser revertido. Se o Supremo aceitar essa decisão, o juízo de Brasília pode reaproveitar as provas de Curitiba ou não, ou tudo voltar a estaca zero. Se voltar a estaca zero, gente, esse processo se arrasta muito, de 1 a 2 anos, em primeira instância, enfim, até 2022, se o juízo de Brasília decidir por voltar a estaca zero e reavaliar tudo novamente, Lula tem a candidatura disponível para a presidência em 2022. Se você me permitir, Claro. eu gostaria de pedir para a Samidana. Olha o Sam. Muito obrigado. Só dá Nada você, hein, como Saminho? você ter no programa Meu um filho. gênio. a loucura. muito Samidana, obrigado. você Saminho. sabe que eu gostaria de pedir para você. Você manda. Não, eu não mando Manda. nada. Eu sou apenas Rapaz um, latino-americano. sei lá, um peão. latino-americano. Eu sou um Rapaz peão nesse xadrez. Eu gostaria de pedir para você que você acertou o pico do Mandetta, acerta tudo. Errou, querido. Eu gostaria de saber quanto é que custou, porque o que acontece é o seguinte, isso que aconteceu com o Lula, a Lava Jato, as delações premiadas, o dinheiro da Odebrecht, tudo isso aí vai voltar. Não, porque não é só o Lula. Sim, É terrível, abre precedente para que outros réus acusados Eu pela vara de gostar- Curitiba Isso. recorram. Quanto custou? Vou anotar a sua pergunta para Quanto pesquisar. custou para nós, brasileiros, pagadores de impostos? Contribuinte. Quanto custou toda essa palhaçada até esse momento? A Lava Jato. A Lava Jato, até voltar a estaca zero. Advogado do Lula, quanto custou lá o Supremo? JBL. Qual foi o custo disso Para chegar nessa conclusão. Joel. para chegar nessa conclusão? Quantas lagostas Acabou? comeram? Para tudo, depois de 6 anos. Quantos anos foram? 6 anos? Emília, 6 anos? Quanto foi a Lava É Jato? desolador. Faz desolador. isso, faz 6.
6, 7 anos. 7 anos. Já. Quanto isso custou pra gente? Eu vou fazer 2015. a conta. Obrigado. Mas Não, ontem... faz agora. Mas, não dá pra fazer. Faz de cabeça. Parabéns. De cabeça, vai. Não, Isso é bom. Vai, Michel. De cabeça, pô. De cabeça. Agora Sem ainda- calculadora. Isso é Sam bom. é fudido. Fala aí. Não, cara. não. Ele não quer humilhar. Não, tem a menor Ele já chance. tem o número. Agora, ontem ficou todo mundo, o mercado financeiro, a bolsa caiu muito, quase 4%. O dólar foi para casa do chapéu. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, o Lula vem fazendo um discurso muito mais agressivo, né? Muito mais à esquerda do que quando ele foi presidente. Então, aumentando isso, todo mundo tem medo que ele volte àquela gastança, o que a Dilma fez, né? Intervenção em preços, uma gastança que aumenta a dívida, isso vai dar inflação, isso dá problema. E todo mundo também está com medo que o Bolsonaro comece a gastar mais e ser imprudente, falando assim, ó, se eu não fizer isso, para agradar, o Lula volta. Aquele negócio, fica quieto, senão o PT volta. Voltou. Então, o mercado financeiro está muito preocupado com isso. Aí fala, mas só perdeu. Quem não entende de mercado financeiro, ou alguns que entendem, mas não querem falar isso, fala, o mercado financeiro são especuladores que não se interessam com nada. Não, o mercado financeiro prevê o futuro. Se a gente tiver desemprego, vai ser ruim para as empresas, vai ser ruim para todo mundo. Então, a gente tem que olhar esses prognósticos. Muito ruim o que aconteceu ontem, a insegurança jurídica no país é enorme, o STF, assim, o que vale, então daqui a pouco Qualquer vão dar... nota. E o risco ao país? Daqui a pouco outras figuras vão pedir recurso para sair também. Isso. Você faz uma empresa, depois podem te tirar. As leis não tem... exato. O papel da lei Vale de nada. não vale nada. Fora o custo e fora que fomos feitos de bobo mais uma vez nesse país. E mais uma vez. E fique claro, a PGR está pedindo recurso de ontem para literalmente revogar o julgamento de imparcialidade do Moro, da suspeição dele e, de fato, sepultar e cuspir no cadáver da Lava Jato. É isso porque é isso a razão que a PGR pretende no recorrer. cadáver da Lava Jato. É isso. E se tem uma frase aqui, porque frase do Luciano Huck. Uma frase do Rui Barbosa. Figurinha repetida. Você que é um grande historiador. Você que é um grande historiador. Frase. Abre aspas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Adriles Jorge. Eu espero que nós possamos, nesse momento, ter serenidade. Tá meio left agora, hein? E esperar o left agora. Nem ouvi a frase. Deixa o MBL. Ele tá Agora e fora que ele roubou o Dia das Mulheres. Exatamente. O protagonismo. Roubou o protagonismo. Não, Bom, tá pronto pra festa junina hoje. Feministas, onde estão Pra quê? vocês? O crime compensa nesse país. Essa a mensagem que fica Se o depois desse processo carnaval de suspeição de Moro de fato essa mensagem que acontecer, já era Lava Jato. Se tem alguns aqui que preferem rotular lunaticamente, fique à vontade. Mas o fato é honestidade acima disso. Esquizofrênico. Vamos tentar se pautar pelos bons valores. A insegurança jurídica é muito preocupante para o país. Imagine você vai abrir uma empresa, você vai fazer negócio ou até morar num país, você fala, pô, as leis aí não são válidas. O cara vai... Qualquer Posso perguntar uma coisa para você? Que país vocês moravam antes? Você nem morou muito tempo em Nova York. Vocês moravam em algum lugar antes? Não, mas a gente... Eu morei em alguns países. Você chegou agora aqui no Brasil? Não, mas a gente tinha conseguido evoluir em algumas coisas e a gente retrocedeu. Como a gente evoluiu? A Lava Jato foi uma evolução. E quando a gente achava que ia mudar as coisas... Temos um genocida. É o Sandoval Quaresma. Tava indo também. Até ontem era o genocida. É o Beócio. O Beócio? Não, mas não tem isso. Qualquer político, pra mim, a gente olha a medida econômica que ele fez. Tem coisas que o cara fez que é bom, tem coisas que ele fez que é ruim. O Collor mesmo, na época, abriu... Foi empichado, acho que fez corrupção, foi justo, ele sair do governo, foi. Mas, no entanto, ele abriu o mercado. Você lembra dos carros antes do Collor? Então, a gente tem que olhar abertura as comercial. medidas. Se a gente ficar binário, esse é bom... Collor é a solução? A solução Nossa Senhora, o Lula voltar Candidato. é um absurdo. É um absurdo. Agora a escárnio. gente Daqui a pouquinho gente teremos perde. Tomé Abduch. Ele. Nós vamos saber Zé aqui. Bonitinho. Lágrimas nos olhos, Presta atenção, O queridos perigoso ouvintes. das mulheres. veias pulsando. Presta atenção, queridos ouvintes. Meu Brasil piano. Brasil. Nós
Talvez Tomé queira ressuscitar o pichulé. Ah, sim. Figurinha repetida. O pianista. Como é que é? Figurinha repetida. Não completa álbum. Winston Churchill. É uma frase de Churchill brasileiro. Sim. Uma frase do É o Churchill. Churchill brasileiro. Kalinex, muito obrigado pelas suas Emílio, explicações. Você tá lá. Ontem eu estava te ouvindo. Aonde? Estava te ouvindo à tarde. No Jovem Pan agora. Ouvi a notícia do Faquin. Pois é, essa bomba caiu no nosso colo, Pois né? é. Logo às 4 horas da tarde, a gente desenrolou ali. Foi que foi. É assim, é a emoção do ao vivo. Agora, se você me permitir uma coisa, Claro. você tá muito linda. Obrigada, Emílio. E você tem muitos fãs aqui na nossa audiência. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Grata. Obrigada, Essa é a gente. Kalina